Oi, pessoal, vou fazer um resumo aqui rapidinho rapidinho não, desse livro aqui, Os Despossuídos de Marx. Fantástico, muito bom, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o livro, a história, o acontecimento se passa em 1842. Então a gente não pode usar a gente não pode usar os dias de hoje como referência ou pensar com a cabeça de hoje o que se passa em 1842. A gente pode trazer todo o acontecimento de 1842 como base para cá, para o nosso presente. Dá para fazer isso, para entender algumas coisas, mas a gente não pode fazer o contrário. Pensar lá no acontecimento de 1842 com a cabeça de hoje. São duas coisas diferentes. Né? Então, esse é um ponto para a gente não cair no anacronismo, apesar que é pouco. Então, havia uma província chamada Renânia, ou província renana, que pertencia à Prússia. O Império Prussiano quem era o rei, era Guilherme Frederico. Guilherme Frederico mandava naquilo tudo que futuramente eles vão criar o Império Alemão, que vai ser a Alemanha. Marx é alemão e ele vive nessa época e ele vê de perto tudo que se passa nesse livro aqui, né? Então Marx, tinha uma ele era redator da Gazeta Renana. O que é a Gazeta Renana? É um jornal, uma espécie de um jornal da época. E ele usava esse jornal para criticar, para defender os camponeses, para criticar as leis que desfavoreciam os pobres, os camponeses. Então ele foi muito incisivo nisso aí. E ele era atacado por isso. Então ele defendia a imprensa, ele defendia a liberdade de expressão, ao contrário do que muita gente pensa, ele defendia ali a imprensa e a liberdade de expressão, porque ele próprio trabalhava no jornal, a Gazeta Renana. Então, havia os camponeses, se não me engano o nome dos camponeses de Mosela, se não me engano de Mosela. Esses camponeses, como todo camponês, vocês sabem que vive da floresta, então eles construíam casas de madeira, eles faziam ferramentas de madeira, eles faziam escadas, cestos de vinho. Então, a vida deles era baseada na madeira e na coleta de frutas e tudo mais. Então, eles viviam ali décadas e décadas e décadas, sabendo que aquela província pertencia à Prússia. Um belo dia, tinha se passado, claro, tinha passado. Antes tinha se passado a Revolução Francesa, 1789 a 1799. A Revolução Francesa foi um acontecimento que revolucionou a Europa, né? Então aí surgiram as indústrias, já acabou a monarquia, venda e o capitalismo, as bases, as sementes do capitalismo se instalando, né? E então, voltando, o rei da Prússia, Guilherme Frederico, um belo dia, sancionou uma lei, a lei do furto da madeira, dizendo que os camponeses não poderiam mais usar madeira. Então, o que aconteceu? Acabou com a vida deles, né? Então, ele botou penas firmes e fortes, botou guardas florestais. Os camponeses não podiam derrubar árvore, não podiam coletar nem o graveto que estava no chão, eles não podiam coletar. A mesma pena que caía para quem cortasse uma árvore era a mesma pena para quem pegasse um graveto. E os camponeses que viviam daquilo, eles eram obrigados agora a produzir, 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 trabalhar para dar ao rei. Para dar ao rei, para o rei fazer comércio, para o rei comercializar. Toda a madeira era voltada agora para a indústria, para a evolução do império lá, né? E aí Marx traz um pensamento muito interessante, que o povo, né, aí ele começa a criticar no jornal, que o povo via o, a sentença, via a punição, mas não via o crime. Então, o povo começou a só ver a sentença e associar o crime. Então, começaram a ver crime aonde não tinha. Eles não conseguiam ver o crime, eles só viam a sentença. Com o tempo, eles passaram a ver a sentença e subjetivar o crime, ou seja, pensar, supor um crime. Então,
o que é transformar o que é errado em certo. Então a sentença, a justiça, era vista como certa, estando errada. Em outras palavras, roubar, pegar, se for pegar graveto do chão é crime? Óbvio que não é. E aí passa a ser crime, entendeu? Então quando a sentença passa a ser enxergada, essa sentença de quem pegou a graveta do chão ser punido, passa a ser considerado crime. Então as pessoas começam a achar, a ver aquilo aí como crime. Ou seja, enxergar crime onde não tem, e isso fica natural. Marx fala muito disso, é a criminalização do que não é crime. E aí ele começa a criticar, ele acha um absurdo os recursos naturais que foram dados por Deus se tornarem propriedade privada, se tornarem bens de poucos, a pessoa chegar e se apropriar. E aí ele fala, o camponês, coitado, ele é acusado de furto, quando na verdade ele já exercia aquilo ali, a família dele exercia aquilo ali há décadas e gerações. E aí quem roubou quem? O camponês está roubando a madeira, ou o proprietário entra com o dono da propriedade e toma a vida do camponês? Porque ele toma a vida do camponês. Ele rapta a forma de vida do camponês, como o camponês vive, as atividades dos camponeses, o tempo dos camponeses. Ou seja, os camponeses são abstraídos da própria vida deles, para viver a vida que o proprietário quer que eles vivam. E Marx fala que certos recursos naturais jamais deveriam ser propriedade. Por exemplo, a madeira. A madeira jamais deveria ser propriedade privada de alguém, assim como a água, né? O livro também fala um pouco da água, que houve uma assembleia uma vez e dos direitos humanos, querendo decidir que a água seria um recurso bem da humanidade, que não seria cobrado e tudo mais, mas se você parar para pensar, você paga pela água que você bebe. Só falta agora você pagar pelo ar que você respira, né? Você paga pelos encanamentos, claro, pela manutenção, pela represa, mas isso daria um valor ínfimo. E você não pagaria eternamente. Seus pais, seus avós pagaram, você paga, seus filhos continuarão pagando pela água. Né? A água jamais, um recurso natural dado por Deus, jamais deveria ser propriedade de alguém e você tem que pagar por isso. Né? Então Marx fala assim, nesse livro, existe uma associação entre o pedreiro e o material de obra, a areia, a pedra. Existe uma associação entre o pescador e o rio, entre o lavrador e a terra. Então ele fala assim, que esses trabalhadores, eles são donos dos produtos dele, mas não dos instrumentos de trabalho. Então, que instrumentos são esses? O rio, a pedra, a terra. Isso não deveria ser de ninguém, isso deveria ser de todos. Agora, o produto do trabalho, sim, pode ter um dono, pertence a eles que produziram, entendeu? E ele tem um pensamento que fala assim, ninguém pode se apropriar daquilo que não criou. Por exemplo, se o homem não criou a terra, ele chegou ali e encontrou a terra, então a terra não é dele. Ou é, ou os direitos igualitários, constitucionais, são direitos igualitários, de igualdade, são três, agora que eu esqueci aqui, mas igualdade, segurança e o outro eu esqueci, mas são direitos constitucionais que não casam com o direito da propriedade, né? Porque se você... igualdade, né? Igualdade para todos é todos ter terra. E aí tem um depoimento no livro de um camponês, eventualmente os camponeses vão para a guerra, nas batalhas, né? Mas os proprietários nunca vão. E aí um camponês, ele cita uma fala que inclusive Marx bota no livro, que é assim, eu estou indo à guerra, eu estou lutando pelo quê se eu não tenho terra? Se eu não tenho terra, eu tenho direito tive direito ao nascimento, de nascer aqui, mas eu não tenho direito à terra. Então eu luto pelo quê? Eu luto pro meu proprietário, pro proprietário enriquecer? Eu estou lutando pelo quê se eu não tenho terra? Se eu não sou proprietário de nada, né?
Interessante esse pensamento. E ele também tem outro conceito que ele fala que é o direito à miséria, né? O que é o direito à miséria? Os camponeses têm direito a plantar um pedacinho mínimo de terra, eles têm direito a 0,00 não sei quantos do que eles produzirem para a subsistência deles, e só para quê? Só para não morrerem de fome, só para terem onde morar, onde dormir e o que comer para poder trabalhar para eles. Então esse é o direito à miséria, que o capitalismo ele gera miséria, o capitalismo gera o direito à miséria. Não se pode acumular, isso é matemática, você não pode acumular, né? É a divisão, ou você divide igual, se você não divide, se você acumula muito, com certeza uns vão ficar com muitos e outros vão ficar com quase nada. Uma das condições da sobrevivência do capitalismo é a miséria. E aí, como surgiu a propriedade privada? A propriedade. Porque a terra deveria ser dos terráqueos, né? Nascemos na terra, a terra é nossa. Então, em determinado dia, alguém chegou, pisou num pedaço de terra e disse: essa terra é minha. E os outros que estavam perto, mais fracos, acreditaram, aceitaram e pronto, assim surgiu a propriedade privada. E Marx pergunta: com, o importante não é saber por que o homem se apoderou da terra, por que o homem se apoderou do rio, por que o homem se apoderou da vegetação. O interessante é saber com que direito que o homem se apoderou dos recursos naturais dados por Deus. É isso que ele martela aqui. É um senso de justiça muito grande que Marx tem. E aí a gente pensa o quê? O fantasma do comunismo, ele é um fantasma para os ricos e poderosos. Por quê? E eu não critico muito, porque se eu fosse rico, milionário, se eu tivesse terras e casas, será que eu gostaria, eu ia querer dividir? Eu ia aceitar esse pensamento? Não, por quê? Porque eu sou egoísta na condição de proprietário, né? Por quê? Porque o homem é corrompível, o homem é falho, o homem é filho da, né? Esse é o homem, somos uma raça muito ordinária. Mas que Marx tem um senso de justiça muito grande, o que é correto é claro, né? É claro que Marx, o pensamento de Marx é um pensamento muito justo e que se aproxima muito com o que seria os ensinamentos de Cristo. E eu nem sou cristão. Imagina o fantasma do comunismo, né? O fantasma do comunismo vai assustar, claro. Ninguém quer dividir, ninguém quer perder, né? Que se dane o pobre, que se dane quem não tem nada, que se dane quem está na rua, que morra para lá, não faz falta. Isso seria o pensamento injusto. Quem está errado, quem está certo. Qualquer um que tem o mínimo de senso de justiça vai aceitar que Marx está certo. Agora, se o comunismo dá certo, se não dá, é outra história. Não dá certo por quê? Justamente porque o homem é corrompível, porque o homem jamais vai aceitar, né? É a mesma coisa, as pessoas falam: ah, mas o comunismo matou muita gente. Não, o comunismo não matou. Quem matou foi Lenin, foi os grandes fascistas aí, que usando o nome do comunismo. Porque seria a mesma coisa que eu falar: ah, o cristianismo também matou muita gente. O cristianismo matou gente pra caramba na Inquisição, o cristianismo matou gente pra caramba nas cruzadas, e matou foi gente. E, no entanto, eu não posso chegar a dizer que foi o cristianismo. As pessoas que deturparam os ensinamentos de Cristo, as pessoas que deturparam o evangelho, mataram milhões e milhões de pessoas. Da mesma forma, eu não posso dizer que o comunismo matou, porque o comunismo é uma filosofia justa por uma justa causa. Não tem como ninguém negar isso. Agora, claro, o fantasma, já se fala o fantasma do comunismo, porque quem é rico, quem tem bens, quem tem terras, quem tem poder, jamais vai aceitar perder. Então eles vão lutar ferrenhamente, vão lutar com unhas e dentes contra o comunismo, né? E aí eu acredito que o comunismo vai se instalar, nunca vai se instalar, porque enquanto tiver todos poderosos, são muitos poderosos, muitos ricos, não jamais vai acontecer isso. O que acontece é o socialismo, que é uma etapa anterior, onde a gente tenta diminuir as desigualdades, ou seja, melhorar um pouco a condição dos pobres, que nem isso eles querem, porque se aproxima, né? O perigo de perder é muito grande. Eles querem estar sempre cada vez mais ricos, cada vez mais poderosos.
E o fato é que os recursos naturais, eles não são inesgotáveis. Os recursos naturais, eles vão acabar. O petróleo já está acabando aí. Mais uma geração já vai embora o petróleo. Ou seja, tudo que a gente tem, uma hora vai acabar. O planeta, os recursos do planeta não são infinitos. Eles vão acabando. E quando acabar, acabou o capitalismo. Porque vai ter poucas coisas, a gente vai ter que produzir pouco só para nossa subsistência, só o que a gente precisa, porque vai ter pouco, vai estar escasso. Essa é a realidade. A gente produz aí, o capitalismo produz sem cessar infinitamente. Isso vai gastando cada vez mais os recursos naturais. Isso vai gerando, além de gastar os recursos naturais que vão acabar, vai poluindo, vai envenenando o planeta, né? Então a gente está acelerando o processo para a destruição. Essa é a realidade. Então o final de tudo, no final de tudo, que não vai ser a nossa geração, talvez nem a outra, e nem a outra, vai ser realmente o, o socialismo se instalando, porque não vai ter para todo mundo. Então, os despossuídos são esses camponeses que foram praticamente tirados da sua vida, né? Foram tirada a vida deles. Mesma coisa que aconteceu com os índios, mesma coisa que aconteceu com os africanos escravizados, né? E a gente pode trazer todo esse pensamento, a gente traz para os nossos dias de hoje. Claro, de uma forma diferente, né? As privatizações, quando o governo, é, a força do capitalismo, cada vez mais criando desigualdade, né? Então, esse resumo não é para fazer ninguém virar comunista, nem ninguém virar socialista, simplesmente para analisar de forma real, crua e correta que é o que Marx pregava, falava e ensinava, e não simplesmente repetir o que as pessoas dizem por aí como piratas de papagaio de pirata, que é o que só a gente vê.